no livro 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Segunda Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Todos encontraram, amém? Então vamos lá. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens tu na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças pouco. E quando tu entrares, fechará a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramará dentre de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive tu e teus filhos do restante. Vamos estar orando, para que Deus possa estar falando conosco. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra foi lida, que o Senhor venha estar falando conosco, venha estar nos esclarecendo aquilo que precisamos ouvir, que o Senhor venha estar me usando, que toda a honra e toda a glória venha ser Tua, que o meu nome venha diminuir, o do Senhor venha a cada dia crescer mais e mais, e que almas venham se render a Ti, venha entender a Tua palavra, e que possa Te aceitar como Salvador. É o que eu te peço, te agradeço, em Teu nome, Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, enquanto houver vaso, há azeite. Enquanto houver vaso, há azeite. Interessante, essa passagem é uma passagem que eu gosto muito dela, ela fala muito comigo. E interessante, algo que me chama a atenção, nesse capítulo 4 aí, no versículo 1, que essa mulher tinha tua família estruturada, ela, o esposo, os 2 filhos, e seu esposo vem a falecer. Mas o que no início aí, logo nesse versículo 1, me chama a atenção, que essa mulher diz que o marido dela era servo do profeta, era um homem temente a Deus. Mas o que me chama a atenção nessa passagem, que esse homem era um homem desorganizado, e ele, ao morrer, ele deixa a mulher dele toda endividada, que os credores vêm para buscar os seus 2 filhos, e a mulher entra em desespero. E é algo que me chama muito a atenção nesse capítulo 4 aqui, dessa mulher do azeite, dessa viúva. Interessante que esse homem temia, servo de Deus, cristão, mas uma pessoa desorganizado, e uma pessoa que poderia ter deixado a tua casa organizado, ter deixado tudo bonitinho, que quando ele tivesse que ir embora, quando chegasse o momento dele, ele não deixasse a esposa em desespero. Mas algo que me chama a atenção, e Deus me deu esse tema: enquanto houver vaso, há azeite. A gente podemos, em cima desse texto aqui, dessa passagem, separar 6 verdades que a gente aprende com esse texto. E a primeira verdade que a gente aprende, que em tempos de aflição, devemos buscar ao Senhor. Essa mulher aqui, enquanto ela estava desesperada, que ela percebeu que ela estava em dificuldade tremenda, que a família dela
estava sendo destruída, já tinha perdido o marido, os credores queriam levar os 2 filhos dela para poder ficarem como escravo, né? Poder recuperar o dinheiro deles. E essa mulher, ela me dá um grande ensinamento. Em tempos de aflições, quando você estiver vivendo aflições na tua casa, na tua área financeira, na tua saúde, em qualquer área da tua vida, a primeira atitude que você precisa tomar é buscar ao Senhor. Muitas das vezes, muitas pessoas estão vivendo problema familiar, problema conjugal, problema em área financeira. A primeira coisa que ele faz é procurar um amigo, procurar um vizinho, procurar outro ali, contar o seu problema, e muitas das vezes esquece de primeiramente buscar ao Senhor. Essa mulher, rapidamente, quando ela entendeu que a família dela estava destruída, ela foi atrás do profeta. Aqui Eliseu, esse profeta representava Deus, ele era a boca de Deus aqui na terra. Então ela correu para ele, para quê? Para que ele pudesse solucionar o problema. E esse é um dos ensinamentos. Lá em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas precisamos ter esse entendimento. A primeira atitude, quando você estiver vivendo aflições, situações difíceis na tua vida, corre para o Senhor, clama ao Senhor, busca ao Senhor de todo o teu coração, todo o teu entendimento, começa a buscar, começa a orar, começa a falar com Ele, porque Ele vai te dar a resposta, Ele vai te ajudar. Eu creio que Ele há de fazer isso. A segunda verdade que a gente aprende aqui nesse texto, que Eliseu pergunta a ela: o que você tem em casa? Ela em nenhum momento parou para analisar, olhar para dentro da casa dela, para ver o que ela tinha em casa, qual era a solução, o que ela podia fazer. Muitas das vezes a solução está em casa, a solução está fácil, só que nós, muitas das vezes, achamos que a solução está em outro lugar, está em outra pessoa. E o profeta pergunta a ela: o que você tem em casa? Interessante que ela foi buscar o profeta uma solução, mas a solução estava dentro da casa dela. Na verdade, ela precisava ter esse entendimento e essa compreensão de que era só ela buscar a Deus de todo o coração, aguardar Deus falar com ela, que Deus daria a solução. Mas ela, mesmo assim, ela tomou atitude e foi lá falar com o profeta, foi conversar. O profeta faz essa pergunta: o que você tem em casa? Qual é a solução da tua vida ou do teu problema? Às vezes, muitas das vezes, o problema está fácil. Só que a gente, quando está num momento de aflição, num momento de lutas, num momento de perseguições, num momento de dificuldade, muitas das vezes a gente fica cego. Isso me faz me lembrar Agar, quando estava no deserto, né, que ela estava vivendo aquele momento de dificuldade, e ela começou ali a beber água, e que de repente a água acaba, e ela entra em desespero. Ela: vou morrer. Ela coloca a criança de um lado e anda não sei quantos quilômetros para não ver a criança morrer. Mas a solução dela estava ali, tinha um poço ali. Simplesmente o anjo abriu a visão dela e mostrou: o poço ali, minha filha. O que você tem em casa? É uma pergunta que o texto faz. O que você tem em casa? A primeira atitude, a primeira verdade que ela toma em tempo de aflição, em tempo de dificuldade, é buscar o Senhor. A segunda, ela deveria ter olhado o que ela tinha, né? Porque muitas das vezes a solução está na sua casa. A terceira verdade que a gente aprende nesse texto: Deus quer começar aonde você está, com o que você tem. Às vezes a gente pensa que a solução é com um amigo, é com uma pessoa, é com a casa do outro, é ali, e às vezes a solução é fácil, está fácil, basta você confiar no Deus a qual você serve. Eu me lembro num período que eu vivi de muita aflição, de quando, né, uma das empresas minha que eu tive acabou falindo, eu cometi alguns erros, e eu fiquei desesperado, e eu com dívida,
E Deus usou coisas simples para me ajudar, para me abençoar. Simples. Bastava eu trabalhar, eu ir, pessoas iam atrás de mim, me oferecia produtos para me vender e eu menosprezava, achava que aquele produto não venderia, porque eu era acostumado a vender ração, então eu achava que shampoo não daria dinheiro, não teria como. E Deus enviou pessoas umas 10 vezes atrás de mim para me oferecer produto, e até um ponto de eu analisar e falar, opa, Deus está enviando, isso é de Deus. E dali eu peguei, e graças a Deus estou até hoje, Deus tem abençoado minha vida. Então, meus irmãos, talvez você vai falar assim, Alex, mas a minha situação está difícil, meu casamento já era, minha família já era, meu lado financeiro está um caos, minha saúde. Deus, enquanto houver vaso, haverá azeite. O vaso aqui representa, a tua necessidade, e o azeite representa o milagre. Enquanto houver vaso, haverá azeite. E essa mulher, ela demorou a compreender isso. O profeta pergunta, o que você tem em casa? Fala para mim. Deus sempre vai começar do que você já tem, talvez conhecimento, talvez sabedoria Deus vai te dando, mas que Deus vai te dar essa direção, Ele vai te dar, mas basta, primeiro passo é você buscar ao Senhor. A primeira atitude que essa mulher teve, não foi procurar ninguém, essa mulher foi no profeta, foi no homem de Deus, entendeu? Ela foi lá, talvez ela possa até ter ido na esperança de que o profeta ia pegar um dinheiro ali, pagar a dívida dela e pronto, mas não, o profeta faz uma pergunta para ela, olha, o que você tem em casa? Me mostra. Ela, olha, tanto que ela responde para o profeta, eu não tenho nada, a não ser um azeite, talvez você mesmo menospreza o que você tem, a tua capacidade, a tua sabedoria, a tua inteligência. Se você não tem nada, dobra teu joelho, ora, acredita num Deus todo-poderoso. A palavra de Deus diz lá em Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E o salmista responde, o meu socorro vem do Senhor. Então, se você crê, Deus vai mudar a tua situação. A quarta verdade que me chama a atenção nesse texto é outra pergunta para nós. O que você tem plantado? Quantas vasilhas você conseguiria? Interessante, O profeta fala para ela assim, vai, pede vasilhas emprestadas, vai pedindo, para que um milagre aconteça. Será que você pegaria muita ou pouca? Como é que é o teu relacionamento? Você tem cultivado boas amizades? É como eu acabei de dar o meu exemplo aqui. Nesse momento de dificuldade meu, Deus usou amigos para me ajudar. Será que você tem plantado boas amizades ou você tem plantado coisas ruins? Mal amizade, não ajuda ninguém, não procura fazer nada por ninguém, é sempre no egoísmo, é sempre pensando em si, é sempre querendo levar vantagem, se dar bem? Ou você tem cultivado bastante amizade? Talvez Deus pode usar um amigo para te abençoar, pode usar uma amiga para te ajudar, tanto no teu lado financeiro, tanto na tua área familiar, pode estar te dando conselho, pode estar orando com você, pode estar entrando nessa batalha com você. Essa mulher, pelo que a palavra aqui me diz aqui, ela tinha bons relacionamentos, porque os vizinhos todos emprestaram o vaso para ela. Isso me mostra que ela era bem querida no local, era uma pessoa que cultivava boas amizades. Então, Deus usou o que ela tinha, influência, bons amigos, para o quê? Para operar um milagre, para poder fazer um milagre. E nessa noite Deus está falando para você, cultiva boas amizades, planta coisas boas, procura fazer coisas boas para que você venha alcançar. O interessante é que muitas das vezes nós, às vezes vivemos um relacionamento ruim, às vezes o casamento está em dificuldade, às vezes a família, mas sabe por quê? Muitas das vezes a gente quer que o outro faça para nós.
mas a gente não quer fazer o que nós temos que fazer. Então, precisamos aprender com essa mulher, que ela estava vivendo um momento de dificuldade tremendo, um momento de aflição, que a gente muitas das vezes lê esse texto rápido e não observa esse texto com atenção. A mulher tinha acabado de perder o teu esposo, o teu sustento, a tua estrutura, num período que, naquela época, era um machismo muito, muito grande, a mulher não tinha voz, e ela ainda ia perder os seus 2 filhos por causa da dívida. Meus irmãos, mas ela tomou uma atitude que nos ensina, ela clamou a Deus, ela foi buscar a Deus, ela foi com fé buscar a Deus, entendendo que Deus podia solucionar o problema dela, mesmo que ela estava com pouca fé, mas ela entendia que Deus ia ajudar ela. A quinta verdade que a gente aprende: Deus fará de acordo com a sua fé. Eu fico imaginando essa mulher na hora de pedir vaso. Será que ela pegou 10 vasos, 15, 20? Eu sei que se eu sou no lugar dela, eu ia pedir bombona, não ia pedir nem vaso. Dá para me emprestar umas bombonas aí para poder encher essa bombona? É fé, meu irmão. Muitas das vezes você não alcança o que você quer porque você não tem fé. Jesus diz que se nós tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, que a gente podia mandar um monte atravessar para o outro lado, que seria feito. Fé. Eu não sei quantos vasos essa mulher pegou, mas eu te garanto que, se é no meu caso, eu ia pedir muito, pedir coisas grandes, porque eu tenho muita fé, meu irmão, muita. Então, talvez a tua família ainda não melhorou, falta de fé. Hoje você ora, amanhã não. Hoje você clama, amanhã você já está desanimado, já não quer mais, e fica difícil, né? Talvez a tua vida financeira, hoje você clama, amanhã não. Hoje você luta para poder se organizar, amanhã você pega o cartão de crédito, vai gastando, gasta tudo, né? Gasta até o que não tem. Então fica difícil de se organizar, né? Fica difícil de melhorar, fica difícil de chegar a um denominador. Mas precisamos ter fé. Lá em Hebreus capítulo 11, diz, né, explica o que é fé. Fé é você trazer à existência aquilo que não existe ainda, mas de você acreditar que o Deus que você serve, que é todo poderoso, Ele há de fazer aquilo que você está pedindo. Precisa ter fé. Deus fará de acordo com a sua fé. A Bíblia me ensina que certa vez um centurião foi pedir pelo teu servo ao Senhor Jesus, e o Jesus falou assim: não, beleza, eu vou lá na tua casa, vou lá orar pelo ele. Não precisa não. Basta só liberar uma palavra aqui, que lá ele será curado. Isso é uma fé extraordinária. Outros não têm essa fé, mas a gente precisa brotar dentro do nosso coração e acreditar. Essa mulher me ensina isso. No momento de aflição, de dificuldade, ela correu aos pés do profeta, do homem de Deus. Ela entendia que Deus ia dar a resposta a ela, e ela clamou, ela pediu, e Deus deu a resposta a ela. Deus falou para ela: vai lá, pede vasos, não poucos, pede muitos, tenha fé, planta coisas boas, planta boas amizades, bons relacionamentos. Meus irmãos, eu tenho aprendido isso, nem sempre é o dinheiro que resolve. Às vezes você tem o dinheiro na mão, mas não consegue resolver. Você precisa de bons relacionamentos, de pessoas que podem te ajudar. Pessoas que podem, quando você ligar, está pronto para te ajudar. Mas para isso, você precisa plantar. Gálatas, capítulo 6, versículo, se eu não me engano, acho que é o 7 ou 8, diz: de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Então, meus irmãos, que nessa noite você venha aprender com essa mulher e plantar coisas boas, plantar coisas que realmente vai transformar a tua vida, vai mudar a tua vida, vai fazer você ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. E a sexta verdade que nós aprendemos nesse texto, que é uma ação de Deus,
mas a ação do homem. O profeta fala aí no versículo 7, vai, vende, paga suas dívidas e vive do resto. Sabe o que eu aprendo aqui? Ela abriu um comércio aqui, abriu uma loja, de tanto vaso que ela tinha, né? Deus falou para ela assim, vai, agora você vai passar a vender, vai criar um comércio para você, você vai se sustentar, você não vai precisar mais ficar mendigando, pedindo as coisas dos outros, vivendo uma vida pendurada, deve um aqui, deve outro ali, deve acolá. Não, muda de postura, seja uma nova pessoa. Aquilo que o teu marido foi, homem de Deus, homem temente a Deus, mas um mau administrador, um homem que fazia dívida, metia os pés pela mão, um monte de dívida, morreu, deixou a mulher toda endividada. O profeta, Deus aqui usa o profeta para falar para ela, agora você pega muitos azeites, não foi muita vasilha que você pegou, agora você vai abrir uma lojinha, vai abrir um comércio, vai começar a trabalhar, vai começar a desenvolver. Meu irmão, talvez o teu problema aí que você acha que é uma dificuldade, se é na área familiar, basta você agir, mudar de postura, mudar aquilo que você quer que a pessoa faça, faça você também, ou primeiro, mas faça também para o quê? Para as coisas começar a mudar, muda. Alguém tem que mudar, alguém tem que fazer a diferença, alguém tem que ser diferente para poder colher coisas boas. Eu sei que é difícil, muitas das vezes, lidar com pessoas duras, pessoas que muitas das vezes, às vezes é ruim, né? Eu costumo dizer que é descendente de Nabal, pessoas que é ruim de coração, mas a gente, na medida que a gente vai produzindo coisas boas, investindo, fazendo, as coisas mudam. Agora, precisa você agir. Para refletir, meus irmãos. Imagina se essa mulher fica dentro de casa chorando. Os credores estão aí. Os credores me deram uma semana para vir buscar os meus filhos. Ou rumo dinheiro, porque é assim que os agiota fazem, né? Vou te dar tantos dias. Ou você rumo o dinheiro, você vai perder tudo. Ou você vai morrer. Mas ele te dá um prazo. Agora imagina se essa mulher ficasse em casa chorando, se lamentando. Deus, o senhor não está vendo a minha situação? Deus estava vendo, mas Deus também fala, minha filha, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. As coisas não caem assim do céu fácil. Existem pessoas específicas, pessoas necessitadas, que as coisas caem do céu. Mas se você está bem, está saudável, age, melhora, invista, faça, invista na tua família, trabalha para melhorar. Se é no lado financeiro, melhora. Está ganhando pouco, está todo endividado, está com muita dívida, está ganhando pouco, melhora, pede estratégia a Deus, pede direção a Deus, ora, dobra teu joelho, para Deus te dar estratégia para poder você mudar. Agora, o que não pode é ficar se lamentando, reclamando da vida, achando que Deus não está vendo. Deus está vendo, Deus está vendo a tua situação, Deus está vendo o que você está passando. Agora, muda, faça como essa mulher fez. Essa mulher, mesmo no início, ela tendo pouca fé, mas ela obedeceu à direção do profeta. E o que Deus tem falado para você? Para você ser uma pessoa melhor? Para você buscar Ele de coração? O tema, enquanto houver vaso, haverá azeite. Enquanto houver necessidade de milagre, Deus vai enviar recurso. Mas basta você tomar atitude, basta você mudar de vida, basta você ser uma pessoa melhor. Talvez você possa estar dizendo, né, cheio de problema, aquela pessoa que às vezes tem problema na vizinhança, tem problema, muda, seja diferente. Seja diferente. Eu já dei aqui testemunho que antigamente minha vida sempre foi casa, trabalho, igreja, e eu quase não passava, não cumprimentava às vezes os vizinhos e achava que os vizinhos eram meio metidos. E quando Deus me fez eu enxergar que eu precisava mudar e comecei a cumprimentar os vizinhos tudo começou a falar comigo, a brincar comigo. Então, muitas das vezes você acha que é os outros, mas às vezes o problema é você. É você que, muitas das vezes, fecha a porta, não abre brecha.
não evangeliza, não conversa, não fala. Meus irmãos, esse texto é muito profundo. Essa mulher nos dá um grande ensinamento de como mudar a nossa história. A história dela era algo terrível. Talvez o que você esteja vivendo não chega nem aos pés dela. Imagina, logo de cara perde o marido, ficou viúva, perdeu a estrutura, perdeu a base, ia perder os 2 filhos, coitada, mas ela teve atitude. Primeira atitude, ela clamou a Deus, ela buscou a Deus, ela foi buscar a Deus, ela clamou, e nessa noite, meus irmãos, clama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, clama mesmo, pede a Deus pela tua necessidade, né? Essa mulher recebeu uma pergunta: o que você tem em casa? Ah, eu não tenho nada. Para de dizer que você não tem nada, você tem sim. A tua casa é uma benção, a tua casa é abençoada, tua casa, Deus habita ali. Se você ainda não teve ainda um encontro com o Senhor Jesus, que você reflita e você passa a ter esse entendimento e aceita Ele como teu Salvador, que você vai ver que nós temos um Deus que zela e cuida da nossa vida todos os dias, né? Depois ela recebe, né? Deus quer começar aonde você está, com o que você tem. Às vezes você pode achar que não tem nada, mas tem sim, e é através disso aí que você tem, Deus vai trabalhando para você melhorar. Depois, ela recebe outra pergunta: o que você tem plantado? O profeta mandou: vai na vizinhança, pede vasos, não poucos. Então ela tinha bons relacionamentos, muitos relacionamentos, para ela ter conseguido bastante vaso. Depois, a confirmação que Deus fará de acordo com a fé. Se ela tivesse pouca fé, talvez ela... o profeta, isso não vai acontecer não, vou ali só em 3 vizinhos, ali, vou pegar 3 vasos e pronto, já resolveu o meu problema. Eu não, como eu falei aqui, eu pediria logo bombona. Tem bombona de 100 litros aí não para poder me emprestar não? Um monte, para encher, para me ficar meses vendendo, que beleza, né? Fé, meu irmão. Isso me faz me lembrar, é interessante, muita gente não se atenta a isso, mas são nas pequenas coisas que Deus fala. Aquela passagem de Davi, que quando Davi vai lá levar o lanche para os irmãos, né? Eu fico imaginando aquela cena, eu acho interessante. Davi, né? Novo, está ali saltitando, levando o lanche. Daqui a pouco ele olha, vê lá o gigante afrontando o exército de Deus vivo. Aí Davi olha, cheio do Espírito Santo, já tinha sido ungido, né? Já tinha matado um leão, já tinha matado o urso. Ele deve ter olhado e falou assim: pô, não tem nenhum homem que encara esse cara não? Porra, que esse cara vai ficar afrontando o exército de Deus vivo? É magrinho, baixinho, tal, mas ele ficou na dele. Aí falaram para ele assim: Davi, quem matar o gigante, o rei vai dar a sua esposa, a sua filha como esposa, e a sua família nunca mais paga imposto, vai se tornar rico. Davi foi para dentro dele com toda a força, meu irmão. É fé. E ele almejou e viu coisas grandes aparecendo para ele. E essa mulher aqui, e na última, é ação. O profeta falou para ela assim: agora que você tem todos esse vaso, agora abre uma loja, agora vai vender, abre um comércio, que agora você vai vender, vai pagar a tua dívida, o credor, e no final você ainda vai viver, porque agora você vai ter dinheiro para comprar azeite de novo, revender e vai embora. Olha como é que o nosso Deus é maravilhoso. Basta a gente acreditar, ter fé, acreditar que Deus vai mudar a história. Você precisa ter fé e acreditar. Eu olhei para o pastor aqui, eu lembrei daquele período da nossa igreja aqui, que na época o pastor Benito trouxe aquele pregador restaurando sonhos, né? E interessante, aquele pregador chamou aqui a igreja, essa igreja tinha fé para vir aqui, só que ele fez um pedido meio audacioso, né? Ele falou assim: aquilo que você quer ganhar de salário, você bota no papel 10% e vem aqui à frente. Aí eu olhei, eu falei: pô, eu não tenho esse dinheiro não.
eu penso grande, mas não tenho essa grana para votar, não. Ninguém veio. Aí ele falou assim, uai, ninguém tem fé, não? Ninguém vai vir, não? Aí eu levantei o dedo, eu falei assim, ô pastor, eu tenho aqui um valor que eu quero, mas só não tenho esses 10%, não. Ele bota um valor simbólico, aí eu vim. Veio eu e o pastor Diego. Levou tempo, o pastor Diego foi primeiro, né? Foi primeiro, depois passou uns anos, hoje eu ganho aquilo que eu pedi. Fé, meu irmão, você precisa ter fé. As situações do mundo, muitas das vezes, faz a gente ir perdendo a fé, achando que o nosso Deus não tem poder, que o nosso Deus é igual aquele time de futebol que aos 48 do segundo tempo, na prorrogação, que ele vai fazer alguma coisa. Não, Deus está vendo, Deus está cuidando de você. Talvez Ele não te deu ainda, porque você não está preparado, então Ele primeiro vai te preparar, vai te lapidar, para quê? Para que você possa alcançar isso. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, o Ministério de Louvor vai estar cantando louvor, e logo após vou estar fazendo 3 convites. E eu queria muito que você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, esse Deus é maravilhoso e tremendo, para que você possa aceitar Ele como Salvador. Você vai ver como a tua vida vai mudar. Talvez você vai falar igual eu falava, estragar minha vida, parar de me divertir, parar de ter minha liberdade. Ou como eu me arrependo de não ter conhecido esse Jesus há mais tempo. Não tem outro Deus. Esse Deus é tremendo, Ele te dá direção, Ele te ensina, Ele está com você a todo momento Ele cuida da tua vida. Talvez, eu acredito que não, mas talvez essa mulher pode até ter pensado, meu Deus me abandonou, mas ela não pensou não, porque a primeira atitude dela foi correr aos pés do Senhor, foi buscar socorro, e que nessa noite você possa estar buscando socorro em Deus. Amém. Vamos colocar de pé, meu irmão, você que pode. Aleluia. Vamos estar adorando o nome do Senhor, esse Deus que é bondoso. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz e me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e eu me